E aí, você sabe as diferenças entre a hexoquinase e a glicoquinase? Não? Então fica até o final dessa aula que eu vou te explicar tudo sobre os enzimas e eu duvido você não saber a diferença entre essas duas. Vamos lá. O que são isenzimas? Isenzimas são enzimas que atuam com o mesmo substrato, fazendo a mesma reação, mas com algumas diferenças. No meu exemplo, eu escolhi a reação de fosforilação da glicose. A minha glicose, composta de 6 carboninhos, vai ser fosforilada. Vai ser adicionado, então, um fósforo à minha glicose. Para isso, eu preciso de um ATP, que vai ser transformado em ADP e o outro fósforo vai ser acoplado à minha glicose. Então, quem faz isso são enzimas denominadas de quinases ou sinases. E, geralmente, a nomeação da enzima se dá pelo nome do substrato mais a sua atuação. Então, a justificativa de um dos nomes está aí, glicoquinase. Agora, a outra enzima é a hexoquinase. Essa reação pode ser feita tanto pela glicoquinase quanto pela hexoquinase, mas de alguns jeitos diferentes. A hexoquinase e a glicoquinase possuem o sítio ativo específico para a glicose, ou seja, elas possuem o mesmo sítio ativo. Elas também possuem sítios alostéricos de regulação. Agora, esses sítios alostéricos não são iguais, são diferentes moléculas que vão poder fazer a regulação dessas diferentes enzimas. Gostaria de dizer para vocês que a glicoquinase é uma enzima localizada no meu fígado, enquanto a hexoquinase é a enzima que vai fazer a fosforilação da minha glicose em outros tecidos, como o músculo, por exemplo. O que elas possuem de diferente? Muitas coisas, como o km e a velocidade. Aqui eu construí um pequeno gráfico para ilustrar isso aqui. Nesse meu gráfico, eu tenho a concentração de substrato para a velocidade da minha reação. Qual que é a diferença entre as duas enzimas? A minha glicoquinase, deixa eu colocar aqui, a minha glicoquinase, que atua no fígado, ela possui uma velocidade muito maior. Por quê? Porque ela vai regular a glicemia do meu corpo. Mas ela também possui um km maior. O que isso significa? Como ela possui um km maior, ela precisa de maior quantidade de substrato para começar a fazer mais reação. Enquanto que a hexoquinase possui menor km, porém também possui menor velocidade de reação. Por exemplo, se eu tenho um pouco de glicose no sangue, essa glicose vai ser utilizada pelo músculo, que possui hexoquinase para gerar energia, e não pelo fígado, que vai pegar essa glicose para armazenar como glicogênio. Porém, quando eu ingiro uma refeição rica em glicose, ou seja, quando eu tenho muito substrato, o meu fígado vai começar a fazer a glicogênese, acumular glicogênio. Por isso que quando eu tenho muito substrato, a minha glicoquinase é a que mais vai atuar numa alta velocidade, porque ela vai atuar então fazendo a conversão da glicose em glicogênio. Essa é a grande diferença. Mas como eu vou lembrar de todos esses aspectos? Primeiro, eu gosto de uma pequena relação FGH. O que é FGH? O fígado fica com a glicoquinase. E a hexoquinase, então, fica sozinha para os tecidos. Tentem lembrar disso. E, para lembrar de todas essas propriedades, lembre que o seu fígado, com certeza, é maior que o seu bíceps, por exemplo. Então, a velocidade da glicoquinase, que é a enzima do fígado, é maior que a velocidade da hexoquinase. Assim como o km da glicoquinase é maior que o km da hexoquinase. Assim, vocês vão lembrar das propriedades dessas duas enzimas. Agora, a gente pode colocar a breve conclusão do que são as enzimas. Elas atuam com o mesmo substrato, fazendo a mesma reação. Porém, elas possuem diferentes velocidades máximas, elas possuem diferentes kms
elas estão localizadas em diferentes tecidos. Além disso, elas têm diferentes regulações alostéricas. Na parte de carboidratos, a gente vai aprender que a glicoquinase ela só é inibida por um produto de frutose, enquanto a hexoquinase, sim, é inibida pela glicose 6-fosfato. E essa regulação diferente é justamente para ter uma atuação diferente uma da outra. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até mais!